Um dos destaques do TJ de hoje é que nós vivemos neste mês a campanha Outubro Rosa, de prevenção ao câncer de mama. E o Ministério da Saúde divulgou novas diretrizes sobre o exame de mamografia. Agora a ideia é uniformizar informações sobre o exame. A Cristina e a Cristiane são gêmeas, têm 45 anos, trabalham juntas em um supermercado em Varginha, Minas Gerais. Dividiram muitas coisas na vida, mas nunca pensaram que dividiriam um diagnóstico. Descobriram quase juntas, com uma diferença de 15 dias apenas, um câncer de mama. A coincidência tem sido desafiadora. Depois que a Cristiane fez o autoexame nela, eu em casa também, eu resolvi fazer em mim. Porque ela, como referência, teve uma moça que ela viu. Isso. Que ia muito lá no supermercado onde a gente trabalha. E ela ficou muito assim, nossa, uma moça jovem, já, né, careca. Ela perguntou para o rapaz e ele falou, ela está tratando um câncer de mama. Aí naquele dia eu me inspirei a fazer o autoexame em casa. E eu falo que foi o Divino Espírito Santo que me iluminou, porque aí eu falei, eu vou no banho, vou fazer o autoexame, e fiz. E eu senti mesmo alguma coisa no meu seio, um nódulo. E eu cheguei em casa também, depois, né? Falei, gente, eu também vou fazer o autoexame, né? Porque a gente não sabe. Peguei e fiz, e, de fato, eu apalpei aqui do lado baixo aqui da minha mama e senti. Veio medo, muito medo, mas também muita esperança. A gente aprendeu, assim, que a gente tem que viver um dia de cada vez, né? Tudo passa. Que tudo na vida da gente passa. E que se a gente colocar Deus e a fé da gente acima de tudo, a gente tem que crer que vai dar certo. E independente do que acontecer, a gente está entregar na mão de Deus. Independente do diagnóstico que a gente tiver, a gente nunca deve abandonar a nossa fé. Isso. E saber que uma coisa que eu aprendi muito mesmo, porque todas as vezes que eu me sentia mal no começo, que eu estava assim, sentia mal com medo, sabe? Eu ia no sacrário e chegava lá, eu chorava, eu pedia muito para Deus, meu Deus, me ajuda, me dá uma direção, o que eu faço, porque o primeiro sentimento que vem é o sentimento de morte, sabe? E o câncer não é uma sentença de morte, não é. Ele vem na vida da gente como um aprendizado. Nós tínhamos acabado de perder o meu pai há 4 meses antes de eu descobrir o meu câncer. Meu pai morreu com câncer também. Então, nós já estávamos vivendo esse processo da doença dele e, passado 4 meses, eu descobri a minha. Aí passou 15 dias, a Cristina descobriu a dela. Então, foi uma coisa assim que ele trouxe um aprendizado para nós de esperança. Antes, a recomendação para realizar a primeira mamografia era a partir dos 50 anos. Agora diminuiu para 40. Tudo isso por conta da prevenção e realizar um melhor e mais eficaz tratamento em caso de um diagnóstico positivo. A meta do Ministério da Saúde é diagnóstico precoce, certo? O programa principal do Ministério da Saúde hoje é o programa Agora Tem Especialistas. Esse programa Agora Tem Especialistas tem oferta de cuidado integrado dentro dele. Assim que tiver qualquer sintoma, tem que correr para poder fazer o diagnóstico mais precoce. Quanto mais tempo você atrasa, mais tempo você tem de chance, maior é a tua chance de ter problemas com o tumor. Pela primeira vez, as mulheres entre 40 e 49 anos terão o exame recomendado sob demanda, ou seja, mediante a vontade da paciente ou indicação médica. Este público representa 23% dos casos no Brasil. Já para quem tem entre 50 e 74 anos, passará por um rastreamento populacional, no qual o exame de mamografia é indicado a cada 2 anos. Somente em 2024, o SUS realizou 4 milhões de mamografias nesta faixa etária. Mas a Alessandra nem aos 40 chegou e descobriu um tumor. Agora, aos 38 anos, ela reforça a importância do autocuidado. Que elas conheçam o seu próprio corpo e que a qualquer sinal procure um médico. Então, que procurem um autoexame, vejam, mantenham os exames em dia.
ir pelo menos uma vez ao ano ao ginecologista, principalmente se tiver algum caso na família, que procure mais rapidamente, que a gente tem o costume de deixar para depois, porque tem trabalho, tem filhos, tem a correria do dia a dia, mas é muito importante descobrir no início. Porque o câncer ele tem cura, desde que ele seja descoberto no início, como graças a Deus foi o meu caso. A Alessandra também precisou enfrentar o medo e mergulhar no tratamento. Ao todo, concluiu nos últimos 6 meses 16 sessões de quimioterapia. Passará por uma cirurgia e depois seguirá o tratamento com a radioterapia. Ele me mostrou que a gente não tem controle de nada nessa vida, absolutamente nada. Eu tinha planos, no dia seguinte eu tinha uma doença que ela pode matar. E eu não tinha nenhum sintoma. A única coisa que eu tive foi realmente o nódulo. Não tive nenhum outro sintoma. Então eu não entendia como eu estava doente, algo que podia me matar, se eu não sentia nada diferente. Só que ela veio realmente para me mostrar até o quão forte eu sou. Hoje eu estou entendendo um pouco melhor a lidar com isso. Por isso estou aqui, para que a minha história sirva de exemplo para outras mulheres que procurem ajuda, que possam ser curadas a tempo. A gente acabou de ver como a mamografia é essencial, né, Rai? Para detectar o câncer de mama logo no começo, o diagnóstico precoce faz sim toda a diferença, como a gente viu. Mas além de cuidar da saúde, é importante saber que as mulheres diagnosticadas têm uma série de direitos garantidos por lei. E quem vai explicar melhor para a gente é a advogada Edilaine Rodrigues, especialista em Direito à Saúde, a quem eu agradeço pela presença aqui no TJ Aparecida. Boa tarde, tudo bem, Edilaine? Boa tarde, Eduardo, Rayane e todos os telespectadores. É um prazer conversar com vocês sobre esse assunto que é tão importante, que acomete tantas mulheres e tantas famílias, né? Porque o câncer acaba adoecendo a todos que estão ao seu redor. E é importante, como uma das entrevistadas falou, né? Não é uma sentença de morte e é necessário que se tenha acesso a uma cartilha de direitos para ajustar e ajudar a transpor barreiras e vencer esse período com mais tranquilidade. Exatamente, conhecendo os direitos fica mais fácil para lutar pela vida, né? Como a gente viu exemplos aí na nossa reportagem. Edilaine, Outubro Rosa é um período de conscientização, mas também de muita informação, né? Quais são os principais direitos que as pacientes com câncer de mama têm garantidos por lei? O principal deles é acesso integral à saúde. A gente está falando de um problema de saúde, uma doença. E o principal é ter acesso a todo o necessário para esse tratamento acontecer. Seja via SUS, seja via planos de saúde, ter acesso ao melhor tratamento. Pode ser que aquele tratamento não esteja disponível diretamente no SUS, mas uma vez realizado um pedido médico justificando o porquê daquele tratamento e não um outro que está disponível, ela consegue ter acesso a isso via judicial. Edilaine, você citava, né, no comecinho aqui, quando a gente te deu boa tarde, sobre uma cartilha de direitos, né? Quando um paciente é diagnosticado com algum tipo de câncer, ele já recebe ali as orientações com a equipe oncológica dos direitos dele? Ou como ele consegue descobrir quais são os direitos? Eu falo que cada diagnóstico, assim, mais denso, como um câncer, um autismo, um Alzheimer, era necessário que, junto com um diagnóstico, o CID, ele recebesse, sim, uma cartilha. Não tem isso disponível, a gente tem que ficar buscando. Eu, enquanto profissional, eu estruturei uma cartilha para fornecer para os meus clientes que me chegam pedindo, por exemplo, acesso a uma quimioterapia, a alguma cirurgia específica, por exemplo, uma cirurgia robótica. Porque existem vários, isenção de imposto de renda, isenção de PVA, né? Então, são vários benefícios que circundam o diagnóstico. Não está ligado a tratamento, mas a ideia é facilitar esse período de tratamento com alguns benefícios. Edilaine, uma das leis mais conhecidas é a dos 60 dias, né, que garante o início do tratamento pelo SUS em até 2 meses. Na prática, como a mulher pode cobrar esse direito se o prazo não for respeitado? Isso. É importante falar que esse é um prazo a contar do diagnóstico.
mas não significa que você não possa lutar por um prazo rápido de atendimento antes disso, né? Então, se você já tem a suspeita e está numa fila aguardando agendar uma mamografia, e isso está se passando muito tempo, você também já pode brigar por isso. O diagnóstico precoce é importantíssimo para um bom resultado do tratamento. Tanto que agora as mulheres, a partir dos 30, elas podem solicitar essa mamografia, e isso é importante falar, é a demanda. Então, não importa se você apalpou e não sentiu nada, quer fazer uma mamografia com 30 anos, você tem direito solicitando isso no SUS. Se você está passando por uma situação de possível câncer ou já recebeu um diagnóstico e esse prazo não tem sido respeitado, o primeiro passo é a via administrativa. Então, registrar uma reclamação na ouvidoria do SUS, registrar uma reclamação no Ministério Público, são movimentos que podem sim facilitar. Em último caso, ou já tentei isso, não funcionou, ou não tenho tempo para esperar a via administrativa, é recorrer à via judicial, sempre apoiado com um advogado especializado na área da saúde ou buscar a defensoria pública do seu estado, né, na sua cidade, que eles conseguem absorver essa demanda também da área da saúde. Edilaine, muito obrigado, viu, pela sua participação aqui no TJ, por nos ajudar a esclarecer os direitos, né, que essas pessoas que estão passando por esse momento tão difícil também têm e devem cobrar. Obrigado pela sua participação aqui no TJ. Eu que agradeço a oportunidade de conversar mais um pouquinho aqui com vocês e fico disponível sempre que precisarem.